na carta de Tiago, a epístola, porque é uma carta com conteúdo doutrinário. Capítulo 4, carta de Tiago, capítulo 4. É interessante nós lembrarmos que quando Tiago escreveu, ele se dirigiu de modo específico às 12 tribos da dispersão, e isso significava a todo o povo de Deus espalhado naquele tempo na face da terra. Ele não escreveu a uma igreja local específica, mas a todo o povo de Deus, e de modo particular ele estava preocupado com os judeus da dispersão, estavam dispersos pelo mundo inteiro. Mas a palavra de Deus se dirige também a pessoas de outras culturas, e se dirige também a nós. Uma outra coisa importante de nós observarmos na carta de Tiago é que ela é uma epístola eminentemente prática. O evangelho na prática cotidiana é a preocupação de Tiago. Daí a ênfase que ele dá às obras como evidência da fé. Ele ensina que a fé sem as obras é morta. Isso não contradiz as afirmações do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, de que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé e não pelas obras. De fato, Tiago está mostrando o outro lado da moeda. Paulo mostrou um lado da moeda na carta aos Romanos, de modo particular, e também na carta aos Gálatas, e Tiago vai mostrar o outro lado da moeda. E algumas pessoas às vezes se confundem quando fazem uma observação superficial das duas abordagens. Nós poderíamos sintetizar a coerência dessas duas abordagens nesta afirmação: nós não somos salvos porque fazemos boas obras, mas nós fazemos boas obras porque somos salvos. Há uma grande diferença, não é? Isto é, nós não somos salvos porque tenhamos ganho este merecimento pelo fato de praticarmos boas obras, não é pelos nossos méritos, mas nós praticamos as boas obras como uma evidência de que nós fomos salvos, de que somos salvos, de que fomos transformados. E porque fomos salvos, e Paulo vai ensinar isso aos Efésios, nós fomos criados por Deus para as boas obras, um propósito de praticarmos as boas obras. Então, essa é a diferença. Nós não somos salvos por causa das boas obras que praticamos, mas nós praticamos as boas obras porque somos salvos. Dá para entender a diferença, irmãos? Dá para entender, não é? Então, não é porque alguém sobe as escadarias de uma igreja de joelhos, não é porque oferece velas, não é porque oferece esmolas, não é porque dá os dízimos que vai ser salva, mas ela de fato vai viver uma vida bonita, vai praticar o bem, vai ser bondosa, porque é salva e porque o seu coração foi transformado, seu coração é novo agora, ela tem uma nova natureza. Então é natural, é espontâneo praticar agora as boas obras. Então esse é o segundo aspecto que eu queria destacar na carta a Tiago, na carta de Tiago, na carta aos Hebreus da parte de Tiago. Um outro aspecto é a profunda relação que esta carta de Tiago tem com o Sermão da Montanha, lá de Mateus 5, 6 e 7. E um bom paralelo para os irmãos fazerem um estudo interessante é pegarem a carta de Tiago e pegarem o Sermão da Montanha do Senhor Jesus e então fazerem uma comparação e quantas doutrinas que estão nos dois
pedaços da Bíblia, o Sermão da Montanha e a carta de Tiago. Então, certamente Tiago conhecia profundamente o Sermão da Montanha e certamente ele considerava que o Sermão da Montanha do Senhor Jesus é uma orientação básica para a vida prática do cristão, já que Tiago está preocupado com a vida prática do cristão. Um dos textos centrais de Tiago está no capítulo 1, versículo 27, quando ele fala da religião prática. Capítulo 1, nos versículos 26 e 27, ele diz assim: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Então ele dá ênfase à vida prática na religião. Quer dizer, não adianta você louvar bonito, não adianta você cantar muito na igreja, não adianta você vir todo domingo à igreja, não adianta você ler a Bíblia de capa a capa, se você é apenas ouvinte da palavra, mas não é cumpridor da palavra, como ele vai dizer logo adiante no capítulo 2, então você não está praticando a religião que agrada a Deus. A religião que agrada a Deus é aquela que tem como consequência a vida prática todos os dias, que agrada ao Senhor, e uma vida que realiza a bondade. Dá para entender isso também, irmãos? Eu creio que é simples, mas é muito importante nós abordarmos isso. Então vamos a Tiago 4, e ele então vai tratar de uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, uma das nossas crises todos os dias: as paixões carnais que militam nos nossos membros, que militam no nosso corpo, na nossa carne. Nós temos que controlar essas paixões todos os dias, não é verdade? Então vamos ver o que ele diz: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. Todavia dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, quanta coisa preciosa. Nós poderíamos ficar aqui muitas semanas tratando desse texto, só desse texto das Escrituras. Eu queria, entretanto, fazer algumas abordagens e chamar a atenção dos irmãos, dos amigos, para alguns aspectos desse texto da palavra do Senhor. Ele faz algumas perguntas nesse texto. É interessante como a palavra de Deus usa esse método. Frequentemente Deus nos faz perguntas para nos convidar à reflexão. Eu creio que quando Deus faz perguntas na sua palavra, Ele não está apenas tentando nos confundir, Ele não está apenas tentando gerar dúvidas em nós, mas Ele está nos convidando à reflexão. Por quê? Porque a religião cristã, o Evangelho, precisa nos levar a uma profunda reflexão sobre a nossa verdadeira condição.
E um dos motivos por que as pessoas frequentemente não sentem necessidade de Deus é porque elas não têm realizado uma reflexão séria sobre a sua própria condição. E eu não sei se os irmãos se lembram, mas muitas vezes quando o Senhor Jesus estava se entrevistando com as pessoas, ele usava perguntas. Era um dos seus métodos até de ensino, um dos seus métodos didáticos. Ele fazia perguntas, e às vezes as pessoas vinham com uma pergunta para ele, e ele então fazia uma outra pergunta para que aquela pessoa pudesse refletir. Isso me faz lembrar um professor que tive no seminário, o ancião pastor Reinaldo Purim. E o pastor Purim, que era professor de filosofia da religião cristã, principalmente nessa área de filosofia. Então, como um filósofo cristão, homem temente a Deus, piedoso, e um homem que ensinava filosofia, ele gostava muito de fazer os seus alunos pensarem, refletirem. E às vezes um aluno se chegava para ele fazendo uma pergunta: professor, como é que é isso, como é que é aquilo? E ele geralmente perguntava assim, ele pegava a caneta e dizia assim: bem, o irmão já foi à biblioteca? E o aluno então gaguejava: não, professor, então o irmão vá primeiro à biblioteca e depois conversamos. Então o aluno tinha de ir lá pesquisar, e depois as dúvidas que permaneciam vinha conversar com o professor. E muitas vezes ele fazia perguntas. O Senhor Jesus fazia assim também. Uma vez perguntaram para ele, os religiosos do seu tempo: com que autoridade fazes estas coisas? Praticas esses milagres? Ensinas o que estás ensinando? O Senhor Jesus disse: olha, eu posso até dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, mas primeiro vocês vão ter que me dar a resposta a uma pergunta que eu vou fazer a vocês. O batismo de João era dos céus ou dos homens? E eles então foram lá discutir que resposta vamos dar para ele. E então começaram: bem, se nós dissermos que o batismo de João Batista era dos céus, ele vai dizer: então por que vocês não creram? Se nós respondermos que o batismo de João Batista era dos homens, a multidão vai ficar zangada e vai nos apedrejar. Então voltaram-se para Jesus e disseram: nós não sabemos se era dos céus ou dos homens. E o que o Senhor Jesus respondeu? Nem eu digo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Nem sempre a melhor resposta é uma resposta. Às vezes a melhor resposta é uma boa pergunta. E os irmãos enfrentam isso às vezes quando conversam com um colega de trabalho, de escola, de universidade, né? Ou um vizinho, uma vizinha, vem fazendo uma opção de perguntas para confundir. E um bom método, uma boa estratégia é você fazer uma outra pergunta e dizer: bom, então me responda isso. E uma pergunta inteligente pode ser uma excelente resposta, não é? Então, aqui nós temos uma pergunta ou várias perguntas que nos convidam à reflexão. E a pergunta com que começa o capítulo 4 é essa: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Tiago está dizendo: por que vocês andam brigando tanto? Por que vocês andam brigando tanto? Vamos conferir agora. Por que vocês andam brigando tanto lá em casa? De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Por que a mulher e o marido estão brigando tanto? Por que o pai e os filhos estão brigando tanto? Por que os filhos e os pais estão brigando tanto? Por que o irmão está brigando tanto com a irmã? Por que você está brigando tanto com o seu vizinho, com a sua vizinha? Por que você está brigando tanto com o seu irmão, com a sua irmã aqui na igreja? Por que você está brigando tanto com o seu colega lá no trabalho? Ou lá na faculdade, ou lá na escola? Por que vocês andam brigando tanto? E Tiago então diz: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? É uma reflexão, E ele mesmo dá a resposta. E a resposta é uma outra pergunta: porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Esses deleites, e ele está tratando aqui de paixões, essa cobiça,
esse desejo de poder, e nós tratamos isso no domingo pela manhã, não foi? Este jogo do poder, esse querer ser o maior. Mas que coisa tremenda é esta coisa que guerreia nos nossos membros, não é verdade, irmãos? Nós temos a tendência de querermos ser os maiores, nós sempre queremos ser os primeiros, nós sempre queremos pegar o melhor pedaço de carne lá no prato, no meio da mesa, não é verdade? Aquele pedaço com aquela gordurinha assim, aquele que eu fico, e às vezes a gente quer ser educado, e a gente deixa até que os outros pegarem. E eu vejo às vezes as pessoas que nós somos animais, realmente, né? Racionais, mas somos animais, porque fica todo mundo de olho arregalado ali naquele prato lá no meio, não é verdade? Todo mundo de olho arregalado, e cada um com o garfo assim, ó. E um dia faltou luz, só tinha um bife lá no prato, e faltou luz. E logo que faltou luz, eu ouvi um grito. Ai! E quando voltou a luz, tinha o bife ainda, uma mão em cima e 10 garfos na mão. O imprudente, mais esganado, em vez de ir com o garfo, foi com a mão. Todo mundo foi com o garfo. Às vezes não é difícil de acontecer. E eu sei daquele também que disse o seguinte: a mãe falou com ele: meu filho, você pegou o bife maior? Meu filho, não faz assim não. A gente quando vai pegar não pega o maior, deixa o maior para o último, né? Aí ele disse: ah, mamãe, eu sei que todo mundo aqui é bem educado, eu sei que todo mundo ia pegar os bifes menores, sabia que o maior ia ficar para mim mesmo, já peguei logo. Mas não é isso, na realidade, o que acontece conosco, na nossa vida, essas paixões, esse desejo de ser o primeiro. Você já viu na fila do banco lá? Já viu na fila do banco? Como é que é? Se puder, fura a fila, não é verdade? Hoje ainda está essa fila única, está um pouquinho melhor, mais difícil, mas se puder, passa na frente do outro, engana o outro, vai lá por trás. Que coisa séria, a gente está sempre querendo ser o primeiro, sempre querendo. Então são essas paixões que desenvolvem esses problemas de relacionamento. Quando todo mundo quer ser o primeiro, o que acontece? Vai dar briga, porque só um pode ser o primeiro, e todo mundo quer ser. Quando todo mundo quer ser o maior, quando todo mundo quer ser o melhor, vai dar briga. São essas paixões, e Tiago fala dessas paixões. Então, eu gostaria que essa fosse uma reflexão hoje de noite, aqui, a partir desse texto. Por que que nós estamos brigando tanto em casa? A resposta da Bíblia é esta: é por causa das paixões que guerreiam nos membros de vocês. É por causa dessas paixões. Então, qual é a resposta do Evangelho? É você clamar a Deus para que Deus lhe dê o poder do Espírito Santo para controlar essas paixões. E a resposta do Evangelho está lá em Gálatas 2, 19 e 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou na cruz por mim. Alguém disse que de verdade, a cruz de Jesus Cristo é solução para os nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Mas a verdade da cruz e a bênção da cruz não se esgota nisso, não, senhores. A bênção da cruz é maior, porque além do sangue de Jesus que nos lava de todo pecado, nós fomos crucificados com Ele. Isso é nova vida em Cristo. Nós fomos crucificados com Ele. Quer dizer, as nossas paixões foram crucificadas ali, foram mortas ali, foram derrotadas ali, foram cravadas na cruz. E agora, Cristo vive em nós. Mas não é verdade que o velho homem às vezes quer ressuscitar e quer dominar? São as paixões antigas, as paixões velhas, as invejas, os ciúmes, o desejo de ter. E uma coisa que nesse século
tem sido muito enfatizada: o prazer. O prazer é uma das desgraças desse final de século. Sabem disso? A nova era, essa filosofia que anda por aí, os psicólogos que aderiram à nova era, e há muitos, graças a Deus, há aqueles cristãos que estão firmes na Bíblia, trabalhando com a palavra de Deus, mas há aqueles que se desviaram. E eles estão declarando o seguinte: o importante é desfrutar a vida, o importante é ter prazer. E eu ouvi, eu não estou dizendo coisa que eu ouvi dizer, não. Eu vi e ouvi um desses filósofos desse século, dizendo um dia desses, ele respondendo a uma carta de uma jovem que escreveu para lá, contando o seu problema e o que ela deveria fazer, e ela estava com um relacionamento com uma pessoa que era um relacionamento difícil e tudo, e aquele homem deu esse conselho na televisão: minha filha, você veio a esse mundo para ter prazer, o importante é o prazer, não importa o que alguém vai dizer, não importa nada mais, o que importa é você ter prazer, mas é isso que vai dar prazer a você, então faça, minha filha. Vejam só que conselho. E um outro dizia para uma adolescente, isso também na televisão: olha, o importante é ter prazer. É isso que eles andam dizendo aí, a nova era anda declarando isso: o importante é ter prazer. Mas não é verdade, irmãos, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia diz. Porque o prazer precisa estar submisso à moral, o prazer precisa estar submisso à vontade de Deus, à palavra de Deus, porque a Bíblia diz, e lá em Hebreus 11, 24 e 25, que o prazer do pecado é por um pouco de tempo. É por um pouco de tempo. E aquilo que nesse momento é prazer no pecado, daqui a pouco é uma tragédia, daqui a pouco é uma desgraça, daqui a pouco é coisa que vai trazer muita tristeza, muito dissabor. Então, às vezes, nesse momento é prazer, é deleite, mas quanta tristeza que vai trazer daqui a pouco, não é verdade? Então, estou vendo jovens aqui, mas não é só para os jovens, é para todos nós, é para todos nós. O critério do crente não é o prazer. O prazer, pelo contrário, na vida do cristão, é uma consequência de andar no caminho de Deus. Você pode ter certeza, se você andar no caminho de Deus, Deus vai lhe dar prazer, alegria, né? Deus vai lhe dar essa alegria e vai encher a sua vida de bênçãos. Ele diz no verso 2: cobiçais e nada tens, a cobiça. Mas cobiça e não tem nada, nunca tem nada. Por quê? Então logo matais, invejais e não podeis alcançar. Inveja e não alcança nada. Logo combateis e fazeis guerra. Quer dizer, começam a brigar por causa disso. E nós estamos vendo, essa semana se apresentou à polícia aquele empresário que o ano passado assassinou um outro empresário por causa de concorrência no ramo de lojas de tintas. E os irmãos acompanharam pelo noticiário isso, né? Porque o outro baixou o preço e então um se sentiu prejudicado, foi lá e matou o concorrente. Mas agora, depois de 2 anos, agora imagine esses 2 anos, não devem ter sido nada bons para ele, não é verdade? E agora ele vai ter que pagar na prisão pelo seu crime. Isso, vejam só, um momento que parece que conseguiu alguma coisa, parece que foi o maior, parece que foi o melhor, parece que venceu, mas a esse momento se segue a tragédia, se segue a tristeza, se segue o desgosto, né? Então Tiago diz: nada tendes porque não pedis. Sabe o que ele está dizendo? Vocês cobiçam, vocês invejam, vocês brigam, vocês guerreiam, quando era só vocês pedirem, o Pai daria. Nada tendes porque não pedis. Vocês estão brigando aí em vez de pedirem ao Pai. E esse é um incentivo à oração. E Deus está dizendo aqui na sua palavra: em vez de vocês ficarem brigando por um pedacinho de terra, por meia dúzia de cruzeiros, por isso ou por aquilo, em vez de ficarem brigando, peçam ao Pai. Ele vai dar muito mais do que vocês estão pedindo.
E é isso que o apóstolo Paulo diz, que Deus é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos, do que pensamos, né? E do que nós cremos, enfim, muito mais além. Deus está disposto a isso. Agora ele diz no verso 3, pedis, quer dizer, vocês oram, pedem, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, nos vossos próprios prazeres. Quando a gente pede com uma motivação egoísta, então Deus não se agrada em nos dar. A nossa motivação deve ser a glória de Deus, a alegria, a expansão do seu reino. Essa deve ser a motivação, até quando pedimos. Agora Deus quer que nós tenhamos coisas boas, desde que essas coisas boas sejam para a glória dele. Eu lembro daquele irmão que andava com um filho num braço, o outro aqui, a esposa também com outro filho no braço, bolsa para cá, bolsa para lá, todo domingo fiéis aqui na igreja, de manhã, de tarde na congregação, de noite na igreja, quarta-feira uma bênção. Um dia Deus olhou e deu um fusquinha para ele, naquele tempo do fusquinha. Aí Deus olhou e deu um fusquinha, vou abençoar esse meu servo, ele é tão fiel. E aí ele ganhou fusquinha, né? E aí achou que podia, bem, agora não precisa, todo domingo está na igreja, eu também tenho que dar um passeio com a minha família. Começou a se afastar, e daqui a pouco ele se afastou do Senhor. Tudo começou com um fusquinha. Deus abençoa você para você estar mais perto dele. Qual foi o problema daquele irmão? Ele pegou a bênção de Deus e ele transformou numa maldição na sua vida. Maldição. Porque ele usou aquilo para seu próprio deleite e não para a glória do Senhor, e não para a bênção na sua vida. E ele diz no verso 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E essa palavra aqui deve nos trazer muita reflexão também, irmãos. E eu creio que nós precisamos pensar, que nós estamos vendo na televisão, que nós estamos acompanhando, aquilo em que nós estamos encontrando prazer, porque muitas vezes nós estamos encontrando prazer nessas coisas, e nós estamos desagradando a Deus, e nos tornando inimigos de Deus, por causa disso. Então, quando nós estivermos envolvidos nessas coisas, vamos pensar, será que eu estou agradando ao Senhor? Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. E Deus está dizendo aqui, que o Espírito Santo que está dentro de nós, quando nós entregamos o nosso corpo, os nossos olhos, os nossos sentidos, o nosso corpo, para fazermos coisas que desagradam ao Senhor, para satisfazermos os nossos deleites, as nossas paixões, os nossos prazeres, o Espírito Santo fica com ciúmes. É uma força de expressão muito profunda, porque Ele nos comprou para si, nós somos dele, mas agora estamos servindo ao mundo, à carne, aos prazeres e ao pecado. E o Espírito que está dentro de nós, então, arde em ciúmes, porque nós somos dele, mas estamos servindo ao mundo. Que coisa triste, viu só? Deus também tem ciúme, porque nos comprou com seu sangue. Então nós devemos servi-lo. Eu quero ir me adiantando. Todavia, dá maior graça por quanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. A graça é o nosso alimento, a graça é o nosso sustento. É pela graça que vivemos, é pela graça que somos salvos e pela graça que nós sobrevivemos. Portanto, a doutrina da graça não é estranha a Tiago, embora ele enfatize que a fé sem as obras é morta, mas ele também afirma que a nossa sobrevivência depende da graça do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós quisermos que o diabo fuja de nós, o que temos que fazer? Resistir a ele. E resistir significa manter firmeza. Às vezes o bombardeio do diabo está tremendo, terrível, mas nós sabemos que resistimos firmes na fé, declarando que somos do Senhor, respondendo às nossas dúvidas, as dúvidas que o diabo tenta colocar na nossa mente, com afirmações categóricas de que nós não aceitamos essas afirmações do diabo.
mas aceitamos as afirmações da palavra de Deus, então o diabo vai acabar fugindo de nós, não por medo de nós, mas ele vai acabar fugindo por medo de Jesus Cristo que habita em nós. Então ele perguntou: onde está Jesus agora? E ela disse: está no meu coração. E ele perguntou: e se o diabo vier bater a porta do seu coração para convidar você para pecar, o que você vai fazer? Ela disse: eu vou mandar Jesus atender a porta. E o pastor disse assim: é isso mesmo, minha filha, porque quando Jesus chegar lá na porta, ele só vai ver a poeira da corrida de Satanás. Amém, irmãos? Nós temos a vitória no poder de Jesus, porque o diabo se mete com a gente, mas não se mete com o Jesus da gente. Amém? Graças a Deus, porque ele conhece. Jesus o derrotou ali na cruz. Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então Tiago diz no verso 8: chegai-vos, pois, para Deus, e ele se chegará para vós. Quer dizer, vocês estão dizendo que Deus se esqueceu de vocês? Não, vocês é que se afastaram dele. Voltem para ele e ele vai se chegar para vocês. Limpai as vossas mãos, pecadores. Quer dizer, vocês louvam ao Senhor, mas devem louvar com as mãos limpas, lavadas no sangue de Jesus. Mãos que servem ao Senhor e que fazem o bem. E vós, espírito vacilante, vocês que estão duvidosos, purificai os vossos corações, pelo sangue de Jesus, certamente, pelo arrependimento dos pecados. Que Deus nos abençoe, que nos faça entender que, de fato, o motivo por que temos tantas crises nas nossas vidas é porque tantas vezes nós permitimos que as paixões carnais nos dirijam, mas essas paixões precisam ser crucificadas lá com Jesus, para que não mais nós vivamos, mas Cristo viva em nós. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos dizer todos juntos? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim.